noite para quem é de noite, o Sementes Podcast está no ar. Boa tarde para quem é da tarde. Bom dia para quem é de dia. Exatamente, Michele. E você é Cristina Soares. Chiquérrima. Estamos aqui com uma convidada chiquérrima. Chiquérrima. Que no mês de novembro fez um espetáculo no teatro. Vai contar tudo pra gente. Canavarros, que vai contar tudo pra gente, que é a Joelma! Maravilhosa! Aplausos! Vou descer aqui um pouquinho. Aí, ó, tô me sentindo melhor. Ai, gente, com uma apresentação dessa, né? O que eu posso falar do lado dessas duas maravilhosas? Gente, que jornada, que odisseia, sabe? Essa equipe, a gente é tudo variado, é tudo bando de louco, porque pra topar essa empreitada. Ontem, eu até cheguei de falar, esse bando desocupado, não são, sabe? São artistas e artista trabalha muito. Desocupado, hein? É, porque geralmente a gente não consegue viver da nossa arte. Aí o que a gente faz? Trabalha. Horário comercial para bancar, né? O custo de vida. Exatamente. E aí à noite a gente vai fazer a segunda jornada. E geralmente acaba não rendendo a qué, né, mulher? Exatamente. Então a gente rala de dia pra bancar a nossa arte à noite. E que arte, hein, gente? Que arte foi essa que a gente aprontou? Você acredita que o pessoal do governo, da Secretaria de Cultura, do Teatro Mira Canavarros, acreditaram que a gente tinha capacidade de montar um espetáculo em 45 dias? Eita! 45 dias. Respira até fundo. Porque quando eu fui conversar com a maravilhosa... Um beijo, Dani Paula, a superintendente da Assembleia Social e do Teatro Zumira Canavarros, né? Um cheiro, Zeide. E aí, na pessoa deles, eu agradeço a toda a equipe. Gente, que equipe maravilhosa. Olha, eu não vou roubar a sua equipe, sabe? Porque... Mas eu vou... Se Deus vai colocar pessoas assim no meu caminho, sabe? Deram toda a assessoria pra gente. Todo o suporte. Porque a dificuldade do artista é de ter a oportunidade. Sim. Às vezes é só o que a gente precisa. Né? É a porta. Sim. E mulher... Abrir a porta do maior teatro do centro-oeste do Brasil. Estreia do grupo Kiva Verá. Que estreia, né, gente? Sim. Pessoal da MCN Produções Artísticas, porque é um Ctrl-C, Ctrl-V. O pessoal que tá na produtora também tá no grupo Kiva Verá. Então, na produtora, na MCN Produções, eles desempenham as funções de planejamento. Por exemplo, o André, ali ele é o jornalista. No grupo que vai haverá, ele vem como atuação, como direção. Devido à experiência em teatro que o meu irmão teve nessa carreira dele, né, que está fechando aí 10 anos, ele identificou essa dificuldade. Porque geralmente, os grupos de teatro, todas as reuniões se aborda tudo. E aí, às vezes, ele mesmo ia para alguns trabalhos artísticos e ia lá para a reunião para definir estratégia de marketing, como que ia ser ingresso, sabe? Nossa. E o artista, ele quer ir lá para quê? Para criar. Para ensaiar. Viajar. Eu quero pegar texto, eu quero receber proposta de direção. E aí a gente ficava lá, sabe, resolvendo parte técnica, que é de sonoplastia, que é parte de iluminação, que o diretor pode fazer diretamente com a área técnica. Então, quando ele foi desempenhar esse trabalho, ele teve essa ideia. Eu vou separar as duas coisas. Então, ele criou o grupo Kiva Verá, e aí a diva, a estrela do grupo, né, foi dar essa força para ele, com certeza. Afinal de contas, esses 10 anos, ele que empresariou, né? Claro, então eu não poderia ir para uma outra produtora agora, nesse momento. Não dá, né? Então, o pessoal a produtora, ela nasceu dia 10 de agosto, tá? E Leonina, símbolo do sol, gente, sabe? De 3 dias depois do meu aniversário. Olha aí, mulher, babado, né? É sobre isso. E aí, o que ele fez? Ele teve a ideia de reunir o pessoal que ele já tinha encontrado nessa trajetória. Então, a equipe são de profissionais que já são da cultura, que tem esse rolê, trabalha durante o dia, na noite, gente, faz a arte, já são artistas já com experiência, e não é que ele convenceu esse pessoal a vir trabalhar junto com ele sem ele pagar? Ah, tá bom é sério? Você? Mulher, se eu tô na cena produtora agora,
Como Da conseguiu? onde que eu vou Qual tirar o argumento? dinheiro? Qual o argumento? Que é o seguinte, a gente vai plantar junto. Claro. Primeiro a gente começou essas reuniões lá em agosto. E ele já estava trabalhando desde maio, montando esse planejamento, como que vai ser, tentando entender essa logística. Porque tudo é sempre junto e misturado. Sim. Ele quis fazer separado. E aí, para entender o que ia ficar em cada qual, e quem ia desempenhar tal função nesse ou naquele, foi todo um rolê. Porque ele estava criando algo. Né? E aí, você faz isso do zero, sem experiência, é por tentativa e erro. Sim. E aí, o que ele argumentou com o pessoal? Gente, a gente já trabalhou junto, em vários trabalhos. A gente sempre teve vontade de produzir algo junto. E o mercado cultural tem as suas peculiaridades, Sim. sabe? Então, assim, tem o pessoal que já estão há anos de trabalho juntos, que eles já têm a equipe deles, eles já Sim, fizeram o nome sim, deles. sim. E aí a gente vai fazer as parcerias, os trabalhos. A gente está sempre trabalhando para alguém. A gente está sempre trabalhando no projeto que é de uma outra pessoa. A gente sempre teve essas conversas da gente criar algo nosso. Mas faltava o quê? A experiência. E aí, Ai, já gente, tem aí alguns 45 anos. dias. Aí dá 45 dias pra montar um espetáculo. Querido, É porque acelera. a gente tava em agosto, É, foi Maria. final de setembro, a gente tinha já uns 40 dias se reunindo, entendendo como que ia ser essa loucura, fazendo curso, fazendo planejamento, buscando aplicativo pra gente aprender a fazer as coisas, sabe? Pensando em logo, criando rede social, criando e-mail, pensando em como de onde a gente quer tirar dinheiro, porque a gente quer ter um site, a gente quer ter um monte de coisa. Com certeza. Aí veio a proposta. Era pra ano que vem. Essa parceria com o Zumira. A gente ia iniciar esses trabalhos o ano que vem. Aí a maravilhosa Dani Paula, ela falou assim, então, Maicon, eu tenho uma data. Teve um evento que foi cancelado. Eita. Dia 8 de novembro. Eu tava fazendo essa reunião com ela, era finalzinho de agosto pra setembro, assim, ou de setembro pra outubro. Mulher, eu já não lembro. Sabe? É muita coisa que aconteceu ao mesmo tempo, eu já não tenho noção do que foi, Gente. quando foi. Aí ela falou, eu tenho uma data, dia 8 de novembro. Você quer pegar a pauta? Ave. Aí eu fiz essa conta mentalmente rapidinho. Gente, eu tenho menos de 45 dias pra eu poder criar um espetáculo do zero. Do zero? É. Ai. Porque a gente, naquela época, a Michelle, lá no Cena Livre, a gente ganhou o primeiro concurso de stand-up de Várzea Grande, que foi lá naquele shopping de VG, né? E pela Capivara Comedy. E aí a gente ganhou, e o Cena Livre, que nessa época ele fazia parte de lá, eu fiz uma apresentação pro Cena Livre, lá no Teatro da UFMT, de Armamentos de Biografia, onde eu vim contar essa história, sabe, dessa diva internacional que roubou meu trabalho, fez sucesso às minhas custas. E aí de lá pra cá, 4 anos na labuta, pra finalmente agora a gente conseguir essa oportunidade e vir contar os fuxicos. Ah, que são muitos, hein? Mulher, não Que a gente mexe quer com saber. minha língua! Porque a gente quer saber, hein? Então, e aí eu peguei e falei, Dani, pelo amor de Deus, deixa eu fazer só uma reunião com o pessoal. Mas você tomou a decisão ou Não, Maicon? posso, né? Como que eu Vai. vou comprometer a agenda, a disponibilidade? Porque, gente, a gente recebeu a oportunidade. Se a gente não faz um trabalho, era o primeiro... A altura Sim. era o primeiro e o último. E espero que vocês tenham gostado, gente. Divulguem. Pode ter Falem bem da certeza. peça pra gente poder continuar esse trabalho e voltar. Na realidade, se eu for jogar em pratos limpos assim, eles toparam. Aí a gente foi correr atrás de elenco, atrás de parcerias, sabe? Foi uma pré-estreia. E aí a gente quis colocar muita coisa. Como o pessoal tem formação, eu tenho a Jéssica, né, Pomuceno, ela tem formação na área de TI. A gente foi mexer com projeção. A gente usou recurso de audiovisual sem nunca ter feito nada. Eita. A gente pegou um dia, a equipe da MCN Produções, fomos lá pro Parque Bernec,
Não deu tempo nem de fazer ofício, gente. A gente chegou na calada, assim, com as malas. Enfiamos lá pra dentro do parque, começamos a gravar as coisas. E eu de Ribeirinha, na beira do lago, lá da Berneca, aqui em VG. Mas na projeção da peça, tava lá, Poco City 2010. Ave Maria. Teve essas imagens também Que no legal. telão. E aí a Assembleia Social, né? Mais uma vez maravilhosa, deu todo o suporte, conseguiu esse projetor pra gente. A gente gravou Daiane, meu beijo, essa cheirosa. A gente teve sempre tem imprevistos, né? Sempre acontecem. E, gente, ela ficou uma tarde toda. Deu um BO lá. Praticamente a gente perdeu o projetor. Ela falou, não, a gente já tinha falado pra você que esse projetor ia chegar. Ela ficou além do horário de serviço dela e falou, eu vou arrumar um outro projetor pra você. Uma outra empresa vai te atender. E chegou. Graças a Deus. Porque a peça ela teve essas duas linguagens. Porque tem um lapso temporal. A peça ela começou em 2010, em Poco City, né? Beijo pro pessoal de Poconé, que é um berço da nossa cultura matogrossense, né, gente? O nosso linguajar é muito preservado, as festas de santo. Exatamente. Fui criada ali nessa região, então esse contato com essa cultura e essa paixão vem justamente desse local. Então, começou lá em 2010, eu contando justamente essa história. Você acredita que aquele cretino tinha acabado de roubar o meu projeto, minha banda, fugiu com a outra... Gente... Com a cópia lá, com a falsa, né? A usurpadora. Isto mesmo. Aquela loira do banheiro virou internacional com a minha música, né? Não tem condição. Então, e ainda me deixou prenha aqui. Não acredito. Tive que criar menino, pra criar este menino. Eu fui revendedora de Yakult, você lembra aquele? Lembro. Lá na 13 de junho, na Praça pra poder criar, sabe? A marca não patrocina, é lactobacilo. Eu falei sem querer, gente. Olha, vendi aquelas marcas de revenda de perfume, de cosmético, que ainda não patrocina também. Não vou falar não, mas vocês sabem qual que é. Gente do céu, pra este menino crescer e ainda me dar BO, ele ficou revoltado, porque o tal do Timbinha não reconheceu o menino, né? Não reconheceu? Não reconheceu. Gente, que não canalha, né? Me deixou, é canalha, sabe? Relacionamento abusivo, a gente sabe Totalmente, muito bem como é, né? Só que naquela época não se falava sobre essas questões. Ainda mais lá em Poconé, gente. Anos atrás, como que eu ia entender o que estava acontecendo, sabe? Ainda mais que roubaram meu sonho, meu projeto. Não, gente, não tem condição. Fiquei depressiva, aí eu estava lá na beira do lago, chorando as minhas mágoas. Vem da comadre Sebastiana me importunar, aquela mexeriqueira. Mas posso falar uma coisa pra você? A importância de uma amiga fuxiqueira na vida da gente. Você acredita, mulher, que eu joguei o meu figurino fora, tudo? Pois ela não foi lá no lixo essa infeliz, ela não guardou. É sério? Ela tentou pegar pra ela, mas não serviu. O corpo dela não era essa maravilha. Não ajudou. Aí ela começou a trabalhar nele, reformar. Ela viu que não entrou, ela me devolveu. E falou que eu devia voltar em busca do meu sonho. E aí começou a história de Joelma. Começou, aí se passa 10 anos, ela, né, a capivara saiu de lá de Poconé, já estava aqui com o programa de TV dela, me convidou, porque eu também já estava com o meu show Biografia rodando, fui dar entrevista no programa dela. Isso daí é um bloco da nossa peça. Eu tô contando o que aconteceu realmente no palco. Fui dar entrevista. E, gente, porque eu sabia os podres de Sebastiana. Claro, tudinho. né? E você tinha dela na mão, né? Tinha ela na mão. Então, no programa, na hora que eu vi ela tava contando a minha vida. Eu falei, Sebastiana, você tem certeza que você quer mexer com minha boca? Eu falo de Osvardinho aqui. Na hora ela desconversou. E quem é esse Osvardinho que a gente quer saber? Osvardinho era metico dela lá, sabe? Aquele fuzeiro de juventude dela. E aí lá no programa dela tem o âncora, Vini Barreto. Beijo, Ray Arteaga, que conheci lá no Cena Livre. A gente já fez alguns trabalhos juntos. E essa dupla cômica, sabe? Sempre funcionou muito bem. E a frequência com a Sebastiana também, sabe? No palco foi uma das coisas que foi muito elogiado. Gente, esse bloco da entrevista a gente desenhou assim. Vai ser tal coisa. Aqui eu preciso falar sobre a cena inicial na beira do rio, para poder trazer essa história de como que ela foi roubada.
Aí o segundo bloco já era pra gente fazer mexerico já da vida do povo, né? Muito legal. O terceiro bloco, a gente falava da peça biografia dentro da peça mexerico. E eu fui no programa anunciar a peça que estava acontecendo no Zumira, falando que ela ia acontecer à noite, como se fosse de manhã o programa. Olha que legal. Então, eu falei, gente, eu quero aproveitar todo esse povo bonito que tá aqui. Ah, desculpa, não tinha visto você aí no escurinho, né? Aí eu precisei falar, não, uma pessoa limpa, né, gente? Veio para passar um perfuminho, né? Que legal, né? E aí, você acredita que o pessoal que assistiu o programa dela de manhã, à noite tava todo mundo tarde. Eu falei, gente, vocês não mudaram nem de lugar, né? Porque aí foi o show de stand-up. Que legal. Esse quadro dessa entrevista foi assim, um dos feedbacks que a gente teve, que tava muito gostoso, porque fofocaiada, o povo que tava lá também, pode ter certeza, tudo futiqueiro. Mexerico. Tudo futiqueiro de primeira linha, gente. Falei, daqui a pouquinho começa a falar da vida de vocês. Minha família tava lá, meus amigos, gente que eu sei podre, nossa, sabe? Gente. Na hora do terceiro bloco, era o show biografia que eu fui anunciar lá no programa, desci, falei, não precisa ninguém correr. Não vou mexer com a vida de vocês hoje aqui. De vocês, não. Eu falo no grupo da família. Porque eu tenho uma prima minha, gente. Esta menina... Aqui a gente pode falar umas coisinhas a mais. Claro. Ela tem um fogo no cesso. Você lembra esses anos atrás, na época da pandemia, que foi um sofrimento. Agora você imagina lá em Poconé pra me explicar pra vovô, pra vovó. Corona. Que não era apocalipse zumbi, sabe? Porque vovô mesmo chegou lá em casa falando assim, olha, se eu encontro esse tarde de corona aqui na praça de Poconé, mas eu rufo ele no chão. Acho que ia puxar peixeira pra corona. A vovó já falou que era a pessoa. É a pessoa que era, né, gente? Porque é o povo mais antigo, assim, né? Vai entender o que é uma epidemia mundial. Daquela, é só gripe que a gente pega. É pandemia. Gente, e falar nisso, quando teve... A Covid foi um negócio tão estranho. Que eu me lembro que uma vez passando com meu irmão, né? Pela Fernando Corrêa, soltava a gente. Era muito louco. Não tinha carro, não tinha Não era pessoa. bem aquele seriado lá? Era bem... de zumbi? Exato, parecia um apocalipse zumbi mesmo. E você acredita que na época tinha um namorico que ele falou, gente, como a cidade tá perfeita, sem gente pra atrapalhar meu trânsito, sem gente feia pra me, né, assustar aqui no centro da cidade, sabe? Esse povo que não toma um banho. Eu tô andando, não tem ninguém com CC aqui no centro, sabe? Por quê? Cuiabá, se você não tiver com desodorante, um limão embaixo do braço, fora lá embaixo, né? Aí você imagina. Não, aí lascou. Porque o ônibus, é que vocês não andam de busão. Só de olhar pra vocês, a gente vê que não anda de busão. Pra meu irmão, quem anda... Que enfrentava aquele terminal. Você anda, mulher? Eu ando. Meu Deus do céu, é sobre isso, né? É sobre isso, gente. É sobre isso. Vovó mesmo já chegou lá em pouco, né? Falou assim, eu não sei porque todo esse alarde. Nós dançava até música de corona. Oh, yeah. É isso. Vovó já ficou com medo. Titia já chegou falando, olha, é mais de intrometido. Esse tal de corona. Eu não chamei imagina 19 aqui em casa de Covid. Eu não convidei ninguém, né? O que é isso, gente? Foi de intrometido, que esse corona foi bem intrometido, né? Vamos ser sinceros. Muito. Mas sabe, Jorge, uma coisa que eu vejo, e vendo você, a gente vê e dá muita felicidade na gente, porque aqui em Mato Grosso tem gente talentosa demais. Muito. É muito legal, e aí... Quando você encontrar o Maicon, que vocês são gêmeos, né? Porque a Jorma não tinha contado até agora que é o gêmeo dela, viu? É o gêmeo, é o meu escravo, mulher. Escravo. Pra mim tá que linda, belíssima, assim, alguém tem que ficar... Tá trabalhando. É isso. Sofrendo. E assim, uma coisa que eu tenho que parabenizar aí o Maicon, quando você encontrar, você vai falar isso pra ele, é que assim, essa coragem. Eu acho que o artista, ele tem que ter coragem. E assim, pra pensar... Sabe, para aceitar 45 dias, né? Um desafio desse, Ave Maria. E conseguir fazer, sabe? E conseguir esse movimento. Né? E essa coisa que o Maicon tinha falado, né? Que você disse que o Maicon tinha falado, que é muito importante, que é aquela coisa assim, gente, vamos plantar essa semente agora. É isso. Olha aqui, ó. Não é? Sementes. Pra gente poder colher.
Pra colher e vai Então, colher. eu quero, exatamente, quando você fala eu quero colher, acabei de babar. Voou um Ah, ó, perdigota que sai toda hora também. Cuidado aí. Eu deixa já tô com o leque aqui, ó. Mas assim, eu acho importante para vocês que estão assistindo agora, prefeituras, quem quiser levar, patrocinar, ajudar a levar a nossa cultura para esse estado gigantesco, a nossa Baixada Cuiabana. Não precisa ir tão longe se você não. Não, mulher, quero ir, eu quero rodar esse Brasil, mas exatamente. precisa começar pelo interior do estado. Exatamente. Aqui. Vamos começar aqui para fortalecer. E Sim. Deus vai abençoar e você vai rodar o Brasil. Ai, gente, vamos dizer, Vai vamos rodar. colocar um amém aí Porque agora aí nos sementes comentários. vai pra todo lugar do curtida, Brasil. vamos dizer isso, que isso seja profecia. Eu tomo posse dessa bênção, mulher. Porque eu vou falar uma coisa pra você. Se não der certo, quem vai ser PCC perto de Joelma com essa trupe fazendo a saída? Já pensou? Rapaz, dá A pra gente fazer, pegando né? esse povo na saída de televisão. Gente do Eu, céu. eu mesmo, né, aquele dia lá no Quadrilha já programa. tem, né? Esse povo pra virar a chave É daqui pra- ali. Eu meu pop aquele dia, Joelma, não tem como divulgar você no programa porque é policial. Eu falei, tem. Eu roubo o seu carro, o povo me prende ali na esquina. Eu apareço lá algemado e falo da peça. Você não me fala que não tem, porque eu acho o jeito, Pop. Então, gente, a gente que se doa, porque é uma entrega. Sim. E a gente faz isso porque a gente ama. Ama. Porque Essa se é a fosse palavra. por dinheiro, não dá. Muito pelo contrário, só por enquanto tá indo. E assim, a dificuldade que a gente tem. Porque eu acho muito engraçado, Michelle, sabe o que é, Cris? O pessoal vai lá pro Nordeste. Gente, mas lá tem show de humor, tem não sei o que na praia, os eventos na festa, não sei o que. Lá paga caríssimo pra poder assistir. Aí chega aqui e fala. Aí você vai fazer, como teve todas as parcerias. Porque já pensou, se eu depender de pagar aluguel, só não vou nem falar, né? Então, pra gente que tá começando, quando o poder público entrou com a estrutura nessa parceria, tornou o sonho possível. Porque a gente ia começar fazendo, sabe na onde? Nas praças. Praça, escola. Em São Paulo isso acontece. Sim. Eu vi isso há 10 Sim, anos atrás. sim. Então, assim, a gente tava disposto a ir, vir com sangue nos olhos, mas Deus às vezes abriu, né? Mas sabe o que é isso, Joelma? É o nível de talento. Sabe? O nível, e a gente aqui é incrível, assim, o nível Eu de tô em talento. silêncio, Isso nunca observando. aconteceu nesse programa. O nível de talento que vocês têm, você e Maicon, é um negócio surreal. É muito grande. Então, assim, o que vai acontecer? O que a gente percebe vai acontecer? O que as pessoas precisavam era conhecer. era a Porque oportunidade. quando conhece, acabou, Apaixona. sabe? É apaixonante. Quer levar a Joelma pra casa. Porque assim... Em nome de e Jesus. vai, e porque E assim, vai levar. É isso. sabe por quê, Joelma? Porque assim, é tão legal, eu fico muito feliz, eu fico muito emocionada de ver amor pela arte, porque eu acho assim, a arte é o que a gente precisa para viver. Né? A gente precisa, é uma necessidade de vida. Para mim é assim, eu sou essencial, muito né? apaixonada por arte. Eu sou muito apaixonada. E quando a gente vê um nível de talento desse, Joelma, aqui no nosso estado, e a gente vê o início, é um muito privilégio, legal. porque daqui 3 anos vai ser outra Joelma que vai sentar aqui. Vai ser a Joelma nome de sentada aqui, Jesus, eu tô mas contando, sabe, Outra coisa. os outra- outros, porque assim... Outro mexerico. Porque assim, Joelma, talento de sobra. Então não é porque... nem foi sorte, não foi nada. A Dani Paula, que ela viu, nossa, o que é isso? O que ela conheceu? Quando ela conheceu o Maicon, depois você vai falar isso pro Maicon, ele vai assistir, vai saber, viu, Maicon, pra vocês. É bom. Quando ela conheceu o Maicon, quando ela viu, ela falou, não, peraí, consegue. Dá Consegue conta. fazer, dá conta. E assim, ela sabia que o Maicon ia virar nos 30 e ia fazer o negócio certo. Claro, contando com o Joelma. É Trabalhando claro, né? 50 horas por dia, coitado. É claro. Até eu tive dó dele. Então, aí o que acontece, Joelma, o que é legal de tudo isso? O início, eu acho que assim, o plantar é um exercício tão cansativo, porque você tem que pegar a semente, você tem que conseguir a semente boa, você tem que arar a terra, você tem que preparar, você tem Molhar, que, né, tem abrir a tudo. terra, colocar a semente e ir plantando. É um exercício muito difícil. Mas tem uma frase que o irmão dessa mulher que está aqui do meu lado fala, Lá de Clauber. cara, que é sensacional.
tem o dia de se fuder. Ele não fala desse jeito, Mas claro, né? é isso que eu quero Mas dizer. De isso que tomar ele no quer dizer. cesso, né? Tomar no cesso. A gente toma... Ai, gente, Toma. Mas tem o dia do descanso. Tem o dia da glória. Olha, Você planta, a hora da bem-aventurança, uma hora tem que pôr... Claro. Porque eu já tava cansada de Mas ser humilhada. olha, pois é, mas quando ele fala isso, ele é como se fosse um bálsamo, sabe? Porque assim, pensa comigo, você teve a estrutura, você mesmo disse, você ficou no melhor, um dos melhores Que é do Centro-Oeste. Uma plateia de 200, 300 pessoas te assistindo. Gravação profissional. Tudo certo, você tem material para uma estreia, para edital, para festival, para tudo. Veio É uma graça divina. É. Mas que vem por talento. talento e esforço, né, Talento. Michele? E a Dani é visionária, né? É isso. Então, assim, não é à toa onde ela tá. E enfim, e mandar um beijo pra ela. Maravilhosa. Ela é maravilhosa Maravilhosa. mesmo. O que ela tem feito essa mulher. A Assembleia Social... Mudou radicalmente. Eles trabalham... Gente, eu olho pra ela e falo assim, um dia eu vou ter tanto trabalho assim como essa equipe tem. Sabe, a equipe da Assembleia Social, do Zumira Carnavals, eles são gigantes. O tanto de oportunidade que eles se dão pra- gera, é. as ações sociais, bazar solidário, o levar a arte, o levar assistência, aonde às vezes o poder público, sabe, não consegue chegar, a gente vê, é gigante o trabalho. É gigante. Então, assim, é parabenizar a Assembleia Legislativa, né? A gestão que tá ali e que tá trazendo benefício para a população que precisa. Quando eu fui fazer a reunião lá na Assembleia, com o Ricardo Adriani, ele perguntou assim, né? No caso, o Maicon foi lá, e, né, que é o empresário, ele falou assim, o que você quer? Meu irmão, ele acredita na democratização do acesso à cultura. Sim. Porque não adianta a gente estar rodando a peça, sabe? Se ela não chegar. É, se ela não tiver acesso, né? Se ela não tiver acesso, sabe? Porque às vezes fica aquela coisa... É lógico que a gente quer o dinheiro do ingresso. A gente porque precisa precisa. pagar. Até porque precisa. Porque são profissionais, gente, Claro. sabe? São Claro. pessoas profissionais. Você falou a questão das sementes. E assim, cada uma desses amigos dele que vieram tanto para a produtora quanto para o grupo que vai virar... como você disse, ele tem o brilho dele, sabe? A Andressa Bastos, que é do marketing, a Jéssica Nepomuceno, que tá ali no TI, que é assessora em tudo, na produção, sabe? Bruno Botelho, produção comercial, o André, a gente já tinha trabalhado num grupo de teatro junto com o Dani, no trabalho anterior que a gente fazia, né? O Vitor Azambuja, que veio como filmmaker. Então, assim, cada um deles entrou com a mão de obra. Gente, deixa eu ver, pelo amor de Deus, não esqueci ninguém da equipe. Não, esqueceu depois que você fala, a gente então, marca. Eles vieram com as qualificações, com as profissões. Então, isso tornou... Porque se eu tivesse que pagar um profissional para ir lá tirar foto, ele tirou, Olha isso. sabe? As artes que tanto a Jéssica Nepomuceno quanto a Andressa Bastos, da B Digital, que são nossos parceiros, que fazem parte da produtora, são minhas amigas pessoais, que elas fizeram. Se eu tivesse que pagar alguém para produzir aquilo com aquela qualidade, a gente não conseguiria produzir. A gente não consegue fazer as coisas sozinho. Sabe qual que é a diferença entre um artista bom de um excepcional? É a humildade. E a É gratidão. esse reconhecer esse coletivo. Sem eles É eu não faria. emocionante. Não sei, É eu não muito sei- bonito. Sabe por quê, gente? Né? É muito. A gente aqui não tá conseguindo. Ai, Sabe peraí, por deixa eu quê? botar o óculos pra A me gente jogar. precisa estender a mão. Sim. Eu não conseguiria fazer nada disso sozinho. Eles também se mataram junto comigo. Me deram todo o suporte. A Alessandra, que veio... Aham. Quando eu fui fechar a parceria com o Cena Livre, ela muito emocionada veio me dar o depoimento. Porque lá o Michael, ele contou um pouco da história dele. Também, né? De ser bipolar, de ser funcionário público, aposentado pela questão da bipolaridade, por ele ser policial militar, por ele já ter sido preso 2 vezes por crime de deserção. Aí ela veio falar, eu preciso te dar um abraço, eu também descobri agora o diagnóstico e você tá me mostrando que talvez seja possível.
falei pra ela assim, abracei ela e falei pra ela assim... Você tá no olho do furacão. Você gerou, sabe, a doença, ela coloca a gente no meio de um tornado maior que tem. F5, né? F5000. É. A bipolaridade é um trem assim, sabe, que quase destruiu. Ele quase se matou várias vezes, mesmo sendo funcionário público e era um policial militar exemplar. Nunca respondeu um processo disciplinar, nunca se corrompeu. Mas naquela época ele não sabia lidar com a sexualidade dele. Quando ele chegou no batalhão, como que você vai se defender se você não pode nem se assumir, sabe? E a polícia militar, e isso não é só no estado, é no Brasil. O índice de policiais que desenvolvem transtornos mentais pela pressão do serviço, pelas coisas que a gente tem que lidar, e ainda vem mais uma outra camada dessa, sabe? O meu irmão, naquele momento, ele estava em uma ascensão. Ele, filho de uma faxineira que sempre ensinou a ele a questão dos valores morais, éticos, de respeito, de responsabilidade, de honestidade, de valores cristãos. Deu caráter, formou o caráter dele. Então, ele tinha recém passado na UFMT para administração, passou no primeiro concurso, uma carreira em ascensão. Naquela época ele não pensava em ser ator, atormentado. Tava com formação na área de dança de salão, por isso que a gente consegue fazer aqueles números musicais numa bota, salto, 15 agulha. Olha lá, ó. Ó o papatinho da gata. Existe uma formação e ele não suportou. Ele não suportou lidar com tudo isso. Primeiro, as humilhações que aconteciam pelos parceiros de serviço dentro do batalhão era algo com o qual ele não sabia lidar. E ele não conseguiu lidar com tudo isso. Mais uma questão da pressão ainda religiosa, né? Uma formação cristã dentro da Igreja Católica. E aquela coisa, ele ia no retiro e falava, Deus te sonhou. Deus te ama como você é. Deus te imaginou. Mas se é viado, você vai pro inferno. Eu lembro como hoje, eu estava do lado dele, quando ele pegou, ele olhou pro céu e falou assim, enfia esse seu amor no cesso. Porque se você me Isso criou não é amor, já né? condenado, não, mas aí não é Deus. Não é Deus. Não é amor. Não é o Deus. É a religião. Exatamente. O problema está na É diferente, religião. né? São coisas Deus diferentes. é uma coisa e a religião é outra. E aí é Concordo. assim, existem várias religiões com suas doutrinas, com suas fé, com suas bases, com seus dogmas. Nós não temos E intolerância, cada um com seus problemas. Sim, Mas assim, cada um com a sua gente fé. sabe que a religião Deus é amor. construída por homens. Sim, E os homens para são atender os falhos. interesses. Então são falhos. Então a religião, eu questiono algumas coisas por conta de ser feito pelos homens. Sim. E os homens são falhos. Sim. Não existe homem perfeito. Então, assim, se alguém virar para mim falar que tem um homem perfeito, Não existe. Jesus, que foi o perfeito que veio pra terra, o pessoal crucificou. Eu acho até que Jesus é um bom exemplo disso, porque o perfeito é aquilo que segue aquilo que o poder dominante quer. É isso. E Jesus, ele não seguia Não. o poder dominante. Não. Ele Muito chegou pelo um contrário, momento ele que as era- pessoas estavam vendendo no templo. O que ele fez? Mandou o pé. Falou, não, tá errado esse negócio aqui. Né? Então, assim, a gente Comércio, fica limitado. né? É Não é muito fé, comércio. comércio. E é o que tem acontecido muito. Deus é amor. E a gente Deus é ficar amor. Deus é limitado, amor incondicional. a gente sofre, né? Enquanto a gente se limita numa caixinha ali. E aí o que aconteceu com ele? Foi muito conflitante tudo isso. Não entender a própria sexualidade, estar numa corporação que é extremamente machista, preconceituosa, né? Homofóbica, Sim. e mais a questão
do peso que naquele momento ele não tinha essa visão. Então ele não teve essa maturidade, ele não tinha essa informação, não tinha essa maturidade ainda para entender. Não, a religião é uma coisa. Deus me ama. Ele me criou muito assim. legal. Hoje ele consegue ter essa maturidade de separar. Ele continua católico, ele continua cristão, ele vai na missa, mas ele já não se culpa mais. Nossa. Porque o principal mandamento que Jesus falou, Foi ama-te. Em primeiro lugar. amai o próximo como a ti mesmo. Quem ama, não condena, Sim. não julga. As pessoas vivem muito naquele Deus do Do Antigo ódio, Testamento, do ódio, que mandava do dilúvio, que mandava... preconceito. Não veio Jesus e revogou tudo. Ele falou, Exatamente. amai o próximo como a ti mesmo. É. Quando foi a oportunidade lá de apedrejar, ele não apedrejou ninguém. Michael, desculpa, eu tô lembrando, Michael. Joelma. Joelma, é tão importante essa sua fala, porque existe muita gente hoje que tá assistindo Que sofre. e a pessoa, ela tá numa religião, ela tá passando por uma crise Existencial. Existencial. E ela tá se culpando. Esses dias eu vi um relato. Pessoas se matam por causa disso. Exatamente. Eu vi um relato, inclusive a situação que aconteceu com a Kelly, sei lá. Ah, sim, Aqui, eu me recordo. A né? que passou por um processo de cura gay. Exatamente. A única coisa que tem cura é ignorância, minha filha. Exatamente. Não tem nada pra ser Então, curado olha nesse isso, sentido. olha o nível da gravidade da situação. Sem noção. Né? A pessoa lá tinha, lá bem resolvida, aí chegou um momento e falou, não, isso é pecado, você vai pro inferno. O que a pessoa fez? Passou por esse processo da cabeça. cura gay, que era a conversão ali, né? E o que aconteceu? Coisa de 2 meses depois ela se matou. Né? Porque, então, assim, olha que situação. Então, esses dias eu vi um relato que falava de pessoas que estavam na igreja e que eram gays, estavam na igreja. E aí eles falavam assim que acabava fazendo mais coisas na igreja do que as outras pessoas. Por causa do sentimento de culpa. Porque eu tenho que merecer estar aqui. Quando, na verdade, as merecer. pessoas que estão lá é fofoqueira, desvia dinheiro, mas senta no Exatamente. próprio rabo e aí usa aquele pecado pra falar, não, você é isso. E aí a fofoca que tem na coxinha da igreja, o desvio do não sei o quê, as tretas que acontecem ali dentro é muito mais grave. Gente, Porque aí é grave, porque a pessoa ela não tem nada, ela não tem nenhum problema. não é pra Deus que a Não gente é? presta conta? Exatamente. O que é? Você foi nomeada promotor aqui na Terra? Não, e outra, né? E assim, qual é o problema? Não existe problema nisso. Não, O problema tá na pessoa que tá olhando. Aí só para exatamente. finalizar essa fala, o que acontece? Aí esse relato falava, né, que aí várias pessoas falavam a mesma coisa, que tinha sido de uma religião X por muito tempo. E ela falava assim, eu cantava, eu limpava a igreja, eu cuidava das crianças, eu fazia isso. Por quê? Porque para eu me sentir aceita por Deus, eu tinha que fazer tudo. Então, era sempre a pessoa que fazia. Então, hoje, existe pessoa que está assistindo mesmo a gente, que ela está nessa situação. Então, ela canta no louvor, ela não sei o quê, e ela tem que ficar se escondendo. Porque, a partir do momento que ela se mostra, ela não vai ser aceita. Faz parte, Ela quer ser aceita, porque todo dia tá Todo mundo falando. quer ser amado. É pecado, Todo pecado, mundo vai quer pro ser inferno, amado. inferno. Quem quer ir pro inferno? Eu percorri, li muito, tentei várias religiões, várias filosofias, Sim. vários tudo. E aqui tinha uma que tinha me encantado, porque ela explicava de uma forma muito simplista a vida como ela é, né? Aquela coisa do plantar e semear e enfim, a colheita. Jesus foi um semeador, né? Ele ensinou isso. Então, aí eu parei, aí eu lendo um livro, cara, me desmotivou tanto, porque falava lá que não era certo. Me surpreendi, falei, como assim não é certo? Quem é quem, na ordem do dia, na fila do pão, para falar o que é certo e errado? Entendeu? Aí eu simplesmente abandonei e aprendi que a religiosidade não tem nada a ver com religião. Não, porque ali entra o fundamentalismo, que é diferente. Exatamente. Eu acredito que Deus está A presente espiritualidade, em né? todas as coisas.
porque eu sou uma pessoa espiritualizada. É isso. Então eu acredito no amor, no fazer o bem, no construir, no semear o bom que vai vir o bem, e assim vai. Então, buscar o equilíbrio. Eu acho que a gente é um pouco de tudo nessa vida. Mas assim, coisas quando a pessoa vem com a Arca de Noé, É isso. eu tenho vontade de vomitar. Eu tenho Porque assim, não dá, né? Eu tenho um primo meu que ele não vai na igreja. É um ser humano ímpar. Ele é caridoso. Ele estende a mão. Ele acolhe todo mundo. Ele tem empatia. Que ser humano. Direto. Exatamente. conexão. Exatamente. Ó, Agora eu tenho gente de dentro da igreja que hoje em dia eu não quero mais na minha vida, eu não quero nem próximo de mim. Então não é a igreja que salva. Sim. É a espiritualidade, é a fé num conexão, poder né? superior. E aí cada um dá tem um o nome. que quiser. É isso. Que quiser, que quiser, que quiser. Porque a gente, Cara, a fazer gente o tem que bem é de buscar. graça. A gente tem que É buscar o que nos traz paz Paz. e tranquilidade. Mulher, paz é uma das coisas mais caras neste mundo. caro. Hoje, eu sempre fui muito assim eu dou um boi pra não entrar numa briga e dou uma boiada pra não sair. Hoje eu dou a boiada, a Eu fazenda também. pra não entrar na briga. Eu também. Eu quero é paz. Eu também. Eu quero é sossego. Porque é a tão vida já é difícil. difícil, exatamente isso, Jorma. A vida já é difícil demais. Então, assim, se a gente for entrando em cada coisinha, sabe? Se a gente trouxer pra nossa vida uma coisa que ela traz peso, a gente não vai viver 20 anos mais. Não. Não é? Porque Eu- a gente já tem que trabalhar, você já tem que encarar várias coisas, você tem que fazer tanta coisa que já é difícil. Então, se for Não, trazer gente, mais. Você tem que ser você num mundo onde as pessoas ditam padrões ainda. Porque Você tem que Então, ser assim, isso, você tem que ser Você tem que aquilo. ser assim, você tem que É. ser assado, você tem que Sim. se portar assim, você Porque- tem que não pode ter uma Sim. doença, não Ah. pode ter não sei o quê, não pode ter um transtorno. Sim. Gente, quem que não tem um transtorno que não toma um remedinho? Eu tenho um monte de amigo meu, dentro da produtora mesmo, desse elenco, desses casting. Ah, eu não tenho SIDA. Eu falei, você não sabe. É. Porque se eu levar você no meu psiquiatra, querido, você vem Mas com é sua verdade. receitinha. Com a indicação de terapia, de quanto em quanto mês. Que às vezes você vai mais do que eu lá, porque eu já tô indo a cada 3 meses. Só vou lá, só pra ver como que tá, pega a medicação. Toma remedinho em casa, administrando a vida. Meu irmão surtadérrimo naquela época. Passou por várias coisas, surtos psicóticos, porque a bipolaridade, quando não tratada, a pessoa pode ter episódio esquizoide. Nossa. Ele delirava. Sim. Você imagina um policial armado em delírio, Nossa. sabe? Oferece um risco tremendo. A Alessandra mesmo, que veio aqui, ela é professora. Sim. Então, assim, Sim. oferece tem porque o transtorno ele Sim, tem uma sim. potencialidade de coisas que são realmente, sabe, muito complicadas. Precisa de um acompanhamento, de um tratamento. Mas para um policial, isso é elevado. Sim. E ainda passando por situações dessas. Uma vez ele correu atrás de uma tenente. Desarmado. E ela armada, ele botou ela pra correr. Porque veio humilhar ele. Sabe? Então, assim, foi muita coisa. Aí ele começou a surtar. Saía de casa. Vagueava pela cidade. A diferença é que era um surtado com cartão e com crédito consignado. Esse homem tem uma dívida de superendividamento. Que se banco no Brasil pudesse prender por dívida, eu não estaria aqui. Porque um bipolar, no período maníaco, mulher, ele saía comprando os Estados Unidos. Sim. Quantas situações de um colchão de uma empresa aí, babadeira, que ele comprou, achando que ia conseguir pagar, não conseguiu pagar. A empresa foi lá buscar o colchão. Ele estava depressivo, quem ainda teve que resolver o babado ainda foi mãe dele. Essa mulher era uma guerreira, teve que lidar com isso. Essa mulher enfrentou o coronel por causa deste filho dela. Porque a polícia, o Estado, o poder público... Você entra lá, você faz o concurso. Você tá bem, você tá trabalhando, beleza. Aí eles não dão uma qualidade no ambiente de trabalho saudável pra gente. A gente adoece, aí o que eles fazem? Vamos expulsar. Vamos prender. Vamos tratar que nem bandido. Ele era um doente mental que precisava de tratamento, ele foi preso 2
vezes por deserção. Ele ficou preso quase mês na cadeia pública de Santo Antônio. Junto, porque aí eu vou te falar. O pessoal da segurança pública, quando vai pro crime, aí ele tava lá junto com assaltante de banco, com sequestrador, com estuprador, que ele mesmo prendeu. com aluga... Não, porque senão ele teria morrido. Lá é uma cadeia que só é pra agente público. É um presídio especial. Tá. Só que ele tava lá com medicação controlada. Porque existe um crime que se chama deserção, um crime militar. Como a polícia também é militarizada, se você, lá nos 18 anos, serve o quartel, é alistado, é chamado. Você fica 7 dias sem ir no quartel, a polícia do exército vai atrás de você. E onde ela te achar, ela te prende. Você responde por um... É um crime... Porque, assim, o exército é uma força armada, um braço do Estado. Então, você não pode simplesmente... Em estado de guerra, salvo me engano, isso pode dar até pena de morte. No Brasil não tem pena de morte, mas em estado de guerra, um general pode mandar execução. Salvo me engano, existe isso, essa situação. Como a polícia é militarizada, o crime de deserção, ele surtava, andava variado pela cidade. Aí com o cartão, fazia empréstimo, saía de casa sem nada. Comprava uma mala, enchia de coisaiada, ficava no hotel trancado. Em São Paulo. Pagando com esse empréstimo, ficava deprimido, pensando em se matar. Eu costumo dizer assim que o que eu acompanhei é que os períodos maníacos do transtorno bipolar era muito difícil. Por exemplo, ele não estaria sentado aqui. Que ele já teria abrido 10 podcasts. Dentro desse podcast, já teria, sabe? É muita coisa. A doença, ela é um desequilíbrio. E aí, assim, a gente foi estudar sobre o assunto. É um desequilíbrio bioquímico. O cérebro entra é como se desse um tilt. Ou ele vai produzir hormônios em excesso, aí você imagina com uma injeção de serotonina no corpo o tempo todo. É uma energia sexual. Você vira a Mulher Maravilha, você vira a Liga da Justiça, não vira só o Superman. É a Mulher Maravilha, tudo. Você sai com Deus e o mundo, sabe? Fazendo dívida, você cria milhões de projetos. Este aqui surgiu num período maníaco. Ebuliu a arte. Era um manso represado na cabeça, que aí ele não dormia. Então era muita ideia, muito pensamento, começava a digitar, criar as coisas. Eu só via ele fazer assim, ó. Ficava 3 horas desligado, parecia computador, apertava o botão, ele e voltava. Muita ideia, muito pensamento. Era como se tivesse um manso, só abrir uma comportinha, e aí você estoura a comporta, porque não vai dar vazão. Aonde que ele encontrou a vazão? Na arte. A arte salvou a vida dele. Por isso esse amor. Aí foi teatro. Aí foi dança. Nossa. Aonde que ele encontrou? Nos excluídos da sociedade, os artistas. Foi ali que ele encontrou um abrigo, a primeira família, o Cena Livre. Porque quando ele criou a Joelma, ainda estava nativa na polícia. Ele chegou de falar assim, foi lá, fez o documento pra pedir a baixa, né? Porque só de surtar, a polícia, Estado, já fez tudo isso, já tinha passado por esses processos, falou, não, eu vou pedir baixa. E eu vou virar artista, eu vou viver de arte. Minha sorte é que nessa época, o coronel que estava no batalhão, ele olhou a minha parte, por que você vai pedir baixa, rapaz? Não, porque eu sou ator agora, botou na cabeça que ele era ator, eu vou fazer teatro, eu vou viver de arte. O coronel olhou assim, pegou e rasgou. Como assim, audacioso? Você rasga meu documento, não volta aqui amanhã, quero falar com você. Olha. Quando eu voltei, no outro dia, ele falou, eu vi um projeto da Polícia Militar da Bahia, que eles montaram uma companhia de teatro da Polícia Militar. Você sabe escrever peça de teatro? Você sabe ensinar a tua... Sei. Faço isso tranquilamente. Nunca tinha feito. Tava aprendendo a fazer, fazendo. Na doidura. Ele tá, então vamos criar. Você não vai pedir baixa, eu vou trabalhar com teatro aqui dentro. Isso lá em 2012.
fez um empréstimo, final do ano foi pra São Paulo de comprar figurino, bababá, que veio com aquele coloridão, com aquelas coisas erradas todas que ele tinha na época. O trabalho não foi pra frente. Porque, assim, dentro da corporação, o militarismo, ele engessa muitas coisas, sabe? Aí eu tinha um soldado que tava em casa criando uma companhia de teatro, e eu tinha um sargento que tava batendo ponto no quartel todo dia. Como que o soldado não vem trabalhar e o sargento tá aqui todo dia? Porque o soldado tá criando um estatuto de uma companhia de teatro, sabe? E não foi pra frente. Não foi pra frente. Infelizmente, a gente, dentro da corporação, uma coisa que a gente fala, gente, a gente tem que vir aqui no quartel e fazer, sabe o quê? O feijão com arroz. A gente tem que... Sabe por que o policial é truculento na rua? E aí não é defendendo, mas é mostrando o olhar de quem não é. De quem não passou ali por dentro, de quem não vestiu a farda. Vocês sabem como que a gente é recebido no quartel? Pelo menos naquela época era. Hoje em dia já tá mais humanizado, né? Porque agora para entrar é nível superior. Na época minha era fundamental. A gente é muito humilhado. Os policiais militares são muito humilhados pelos superiores. A gente é tratado abaixo do cesto de cachorro 3 dedos. A mais aí você entra na viatura, você tem que ser cortês, você tem que ser educado. Difícil. É difícil. Eu lembro de um congresso que ele participou, porque ele fez o curso de polícia comunitária, que traz esse lado mais humanizado da polícia. E de um congresso internacional, lá no Centro de Eventos do Pantanal, veio o que seria o equivalente a um coronel, um comandante de lá da polícia dos Estados Unidos. E lá, primeiro mundo, a polícia não é mais militarizada há muito tempo. A polícia só é militarizada em poucos países do mundo, subdesenvolvidos. É uma característica. Porque ali é um braço de opressão do Estado. Para controlar a massa. Então, ele fez a seguinte pergunta para o coronel. Coronel, me explica o seguinte. A polícia é militarizada assim como o exército e segue. Gente, é um Ctrl-C, Ctrl-V. Pega o regimento do exército, copia e faz aqui. Porque os oficiais, que são os gerentes da polícia, não têm a capacidade, a vontade de criar um mecanismo para humanizar isso aqui. Eu passei por um processo de deserção, eu tava louco, precisando de tratamento. Fui tratado que nem bandido. Terrível. Porque é o mesmo sistema. Aí eu perguntei para ele da seguinte forma, coronel, me explica o seguinte. Eu tenho uma formação de 7 meses naquela época, hoje é mais tempo, para mim poder tratar o cidadão. Mas é o mesmo treinamento que o soldado do exército usa para guerra. A gente tem o mesmo treinamento que um soldado do exército não pode questionar a ordem de um superior no campo de batalha, porque isso custa vidas. Mas eu recebo o mesmo treinamento, a mesma formação, sou tratado dessa forma, Não faz sentido. na humilhação, e eu saio não para combater o inimigo, eu saio para o trato do cidadão. Nossa. A quantidade de ocorrências, isso eu falo porque ele já ficou no setor de estatística. Naquela época, a quantidade do índice de criminalidade de ocorrências, a maioria das ocorrências era o quê? Um acidente de carro, uma queda de moto, Então, cai de buraco, uma briga de mulher, não sei o que, não sei o que. É menor. O policial tem que ter o preparo? Tem. Porque tem as ocorrências de vulto. Ele mesmo pegou rebelião. Assalto, troca de tiro, todas essas coisas. Sim. Então, ele tem que ter o treinamento. Mas a maioria do trato é com o cidadão de bem, é com a senhora que sofreu um golpe na hora que foi fazer o saque do benefício. Sim. Mas o treinamento que a gente tem não é para isso. Então, muitas vezes o policial é truculento por causa disso. Aí faz sentido. Faz Você sentido. entendeu? E assim, e eu vejo aí... Não que não tem o outro lado. Não, Porque mas- tem muitos que não, são mas isso maus é- profissionais. É muito, muito interessante essa fala, porque faz todo sentido. E aí eu vejo assim, como que, diante de tudo isso, como que surge Joelma e traz um humor, No surto. traz uma arte, traz uma paz, né? Como Isso Ele é tatuou no maravilhoso. corpo dele e tá aqui no meu também. Quando ele tava fazendo curso de dança de salão, tem aquele negócio do símbolo da vida, daquela maquininha, do eletrocardiograma lá. Quando tava fazendo o curso de dança de salão, no estúdio, o professor chegou com esse daí e com um casal na pose de dança.
Todo mundo do estúdio foi junto. Nunca tinha pensado em fazer uma tatu. Quando chegou lá, ele falou assim, não, mas pra mim não é só dança. Eu quero algo que represente o teatro. Tem tatuado aqui na pele, do outro lado, as máscaras da tragédia e da comédia. Por isso esse amor à arte. Por isso eu acredito nisso. Você falou um nome de um projeto que vem para ano que vem. Arte Terapia. O grupo que vai haverá dentro dessa parceria com a Assembleia Legislativa, a gente vai ter à disposição o Teatro Zumira Carnaval uma vez por semana, a partir do ano que vem. A gente vai desenvolver, já tem 4 peças de projeto. A gente volta primeiro, Joelma Mendes em Fuxico. Então a gente volta em temporada no Zumira. A gente fechou parceria, um beijo Flávio Ferreira, né, diretor do Cena 11, do Cine Teatro Cuiabá, da MT Escola de Teatro, que forneceu espaço para que a gente fizesse os ensaios, e ele já fez o convite. Então, Joelma Mendes em Fuxico, ano que vem também estará no Cine Teatro Cuiabá. Fechamos parceria com a Casa Cuiabana, Luísa Ribeiro, fizemos ensaios lá também, ela já fez o convite, a gente volta em temporada para lá também, né? Então, assim, tudo Muito isso sucesso. foi dando essas estruturas. Então, foi nesse surto. Nesse processo desse surto que veio. O teatro me deu essa oportunidade de vazar. Só que é o seguinte, eu comecei a fazer as personagens, que não era só a Joelma, tinha Samara, tinha Ana Maria Briga, do Mato Você, tinha a Maldona Priestley, uma mistura de Miranda Priestley com Madonna, a Samara, uma Samara digital, high-tech, que não é fita cassete, era vídeo, compartilhar, sabe? Não era 7 dias, era 7 segundos, tudo no surto. E ele saía de casa assim. Tirava a farda, botava o figurino e saía. Entrava no ônibus, porque não tinha moto naquela época. Na hora de descer, de Joelma, apresentava a carteira da polícia. O motorista olhava assim. No surto. Sim. Uma vez ele prendeu uma pessoa de Joelma. Porque ele ia pro shopping, assim. Ele fazia... Pra cabeça dele, ele tava fazendo teatro. Na cabeça dele era teatro, porque ele viu isso em São Paulo. E ele quis fazer isso em Cuiabá em 2010. O povo falou, é louco. Era louco. Tava no surto? Tava. Mas foi assim que começou. E aí, teve um profissional que fez a diferença. Acho que é Larissa o nome dela. Uma psicóloga, que ele tava fazendo tratamento ali na Policlínica do Verdão. Pegou e falou pra ele, deixa eu te dizer uma coisa. Você fica fazendo esses personagens seu no ônibus, no ponto de ônibus, você saindo de casa, aqui na Policlínica, cara. Eu tô aqui ouvindo minha paciente que tá na consulta. Você tá fazendo esses trem aí, eu não consigo ouvir o que a menina tá falando, porque tem um gramofone bem aqui na sua garganta. Você fica fazendo esses negócios aí, o povo vai falar que você é louco. Você é louco de pedra. Você só precisa fazer isso no lugar certo. Não é aqui. Vai procurar um grupo de teatro. E foi aí que eu encontrei o Cena Livre. Aí ela falou, você vai ser chamado de artista. Pode até um dia fazer sucesso e ganhar dinheiro com isso. Até agora não aconteceu, Larissa. Mas a gente tá vai sim. Ai, nosso momento. Olha, um Nosso momento tempo acabou. maravilhoso. O tempo acabou, gente. Que Joelma mas, maravilhosa. assim, sem condição. sem condições. Muito bom ouvir você. Eu tenho certeza que quem tem casa... Aqui só abrindo um parênteses, Michele, acho que é bem aquela tatuagem que o Mike tem, né? Joelma também tem, né? Tem, tá no corpo, a gente fez junto. Vocês fizeram juntos, não. Que é aquele momento das máscaras do teatro, né? Tem um momento de rir, tem um momento de chorar, tem um momento pra tudo. Eu acho que isso é um pouco do que é a vida também, né? Hoje em dia eu choro rindo. É isso aí. As duas, no mesmo momento. Tem que ser. Tem que ser. Pleno, né? Plena. Mulher, sobre os cursos, isso. isso é fuxico, é mexerico, é muita coisa. E ano que vem muito mais. Ai, que maravilha. Só pra fazer só o último insert mesmo, a gente volta no primeiro semestre com os armamentos em fuxico. Segundo trimestre a gente vem com o Kiva Verá, o Imortal. Beijo, Ivens Cuiabana Scaf, que dá nome ao grupo, liberou o poema, a obra dele, pra gente fazer uma peça. No terceiro trimestre, né, no início do segundo semestre, a gente vem com Atormentado, onde ele vai contar essa história do transtorno e como a arte salvou. Nossa. A Alessandra tá nessa peça. Legal. Aí vai ter também, porque o que tá mais fácil é achar uma pessoa que tem TDAH, um transtorno de ansiedade, uma depressão. Aquele que fala que não tem porque nunca passou pelo psiquiatra. A gente volta com Atormentado na época de Setembro Amarelo pra falar sobre isso. Nossa, muito E legal. a gente encerra
o nosso ano com as peças de Dani Paula. A gente vai fazer os poemas dela. Ela também. Ai, que lindo. A gente liberou, ela liberou, a gente vai fazer. Tem esses 4 trabalhos. A gente vai usar o espaço do Zumira esse dia, a gente vai fazer arte e terapia. Olha que legal. A gente vai, com a infraestrutura deles, E a gente vamos vai oferecer divulgar. as oficinas. E a gente vai Pessoal divulgar da aqui no Sementes. periferia, o ônibus vai buscar, Show. os profissionais vão receber Olha que e a legal. gente vai levar arte e cultura aonde ela precisa chegar, que é nesse povo cuiabano. Ah, Isso aí, gente. Muito obrigada! Ah, Joelma, maravilhosa. chiquérrima. Sem condição, Muito gente. obrigada, Joelma. Gente, a nossa Certo. noite hoje foi salva, né, Michele? Foi. Nossa Foi noite foi salva. salva. Joelma veio e salvou nossa vida. É um turbilhão de coisa, assim, incrível, assim. Eu fico muito feliz. bom, A gente fica muito bom feliz, né, Michele? mesmo. Porque, assim, plena convicção que você semeou muito mesmo hoje para as pessoas que estão assistindo, né? E conta com a gente, né? A gente vai sempre divulgar o que tiver, a gente divulga, né, Michele? Com E certeza. assim, é um talento ímpar. É ímpar mesmo, assim. Eu sou muito fã de teatro, de arte de uma forma geral, né? E a gente sabe identificar, né, Michele? Eu acho que eu tenho essa coisa Quem de... é foda de quem não é, né? e você... Exatamente. Tem gente que tenta, mas tem gente que é. Tem gente que é. Isso aí. Muito obrigada. Sucesso. Espero que você em casa tenha gostado de tudo que a gente conversou aqui, que tenha aberto sua cabeça. Tocamos inúmeros assuntos, inúmeras questões. É fuxico, né, gente? Chega tiro, porrada e bomba, Tira, gente. porrada e bomba. Mas eu acho que no final saímos todos sobreviventes e mais conscientes. Nossa. Da necessidade de fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, que é semear. Exatamente. Por isso que é Sementes Podcast. Então, muito obrigada! Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço. À disposição sempre. Gratidão, viu? Ai, muito Gente, obrigada. obrigada, Ai, que Cristina Soares! gostoso. Até arrepiou, Maria bicha. Michele. Nós vamos para nossa próxima semana. Um beijo, obrigada. Beijo, gente. E é isso aí. Até a próxima. Até a próxima. A gente se encontra nessa Cuiabá, viu, gente? Beijo.